Noite dos Palhaços Mudos é um projeto que é uma adaptação do grande cartunista Laerte, que é uma das maiores mentes deste país. Um policial no ar com palhaços, né? Basicamente é isso. Tem muita coisa de ação, fala muito sobre a intolerância. Eu não acredito que filme tem que passar mensagem, mas esse filme, até por ser uma fábula, é meio que uma fábula urbana, assim. Então ele diz muito sobre a intolerância. Por anos e anos, uma praga infiltrou-se nesse país. Os palhaços mudos. Estes seres ignóbeis. Quando eu criei a Noite dos Palhaços Mudos, referências como a TFP, por exemplo, que eu uso na história, já eram coisas do passado. Então eu uso ela mais como um símbolo de sociedades repressivas. E os palhaços também funcionam como um símbolo. A necessidade de expressão e a luta contra as forças que tentam sufocar essa forma de expressão também é permanente. Um pouco a partir do título da ópera, Os Palhaços. Então eu fiquei pensando, e se os palhaços fossem um clã, assim, uma espécie de tribo, como os ciganos, ou sei lá o quê. Depois eu vi o filme do Fellini, o Clown. E esse sim foi um momento bem decisivo para mim. Assim. Isso foi antes de eu terminar a história e ver esse filme numa exibição super especial lá na PUC, porque era difícil achar o filme e tal. Isso me ajudou muito a conceber a história. Assim. E quando a gente fez Os Piratas, a gente acabou fazendo Os Piratas, ele escreveu uma história para a gente montar, exclusivo no teatro, dos personagens. E nessa época a gente comentou o desejo que a gente tinha de montar Os Palhaços Mudos, a Noite dos Palhaços Mudos. E aí a gente propôs, ele achou super legal, fez uma adaptação, né, da história para o teatro e a gente montou e estreou a Noite dos Palhaços Mudos em 2008. Assisti a uma montagem desse texto, A Noite dos Palhaços Mudos. Me apaixonei de cara, assim, na história. Não conhecia, confesso que eu não conhecia essa história do Laerte. Aí eu resolvi falar, vou mandar um e-mail pro Laerte, não conheço o Laerte, mandei um e-mail para ele, na caruda, assim, perguntando se podia adaptar a história dele pro cinema e tal. E ele respondeu prontamente, assim. Aí fui direto no que para mim é o maior dramaturgo do Brasil hoje em dia, tal, que é o Naum Alves de Souza, que eu tenho a sorte de ser amigo, trabalhei muitos anos com o Naum e tal. Convidei ele para fazer a adaptação do roteiro comigo, né? Na verdade, para trazer um pouco mais de dramaturgia para essa história. Foi um aprendizado para mim, a gente fez várias reuniões para discutir o roteiro, discutir os caminhos que os personagens podiam ter, os desmembramentos, as motivações de cada personagem e tal. E o Naum abriu minha cabeça para milhões de coisas. Eu falei, puxa vida, vai ser um pulo mais próximo do quadrinho para o cinema do que do quadrinho para o teatro. Agora, também existia muita dificuldade narrativa e mesmo de filmagem, porque havia soluções, você tinha que procurar soluções mágicas até. E outra, procurar uma lógica para aquela história que na hora da leitura do quadrinho você não cobrava. Daí você começa a esmiuçar, você começa a cobrar uma lógica que às vezes não precisava. Lidar com o palhaço é uma coisa difícil, assim. O palhaço tem uma lógica própria, mesmo. Parece que é uma entidade que baixa nos caras. É muito engraçado, porque o meu filme anterior foi de palhaço também, eu não tenho uma obsessão por palhaço, não é isso. É um universo que me fascina porque mostra o lado ridículo do ser humano, o lado grotesco, o nosso lado torto, que todo mundo tem. Então eu acho bacana explorar dessa maneira. E eu, enquanto diretor, tive que entender essa lógica deles. Então tem algumas soluções cênicas do filme que qualquer pessoa agiria de uma certa maneira. Eles estão presos no lugar, eles têm que escapar e tal. E o palhaço trabalha de outra maneira, ele tem uma lógica inversa, muito das vezes, né? E eu tive que aceitar isso, tive que lidar com isso no filme, tive que adaptar isso para o filme, né? Entender isso. E talvez até em alguns momentos do filme eu tenha absorvido essa lógica inversa, também perdi um pouco do meu lado cartesiano, talvez, em alguns momentos. Para que eu vou preparar 2 atores novos do zero se os 2 do La Mínima faziam muito bem esse personagem? Eles têm muito esses palhaços dentro deles e eles são geniais nisso. Então, claro que eu vou aproveitar isso para o filme. Então eu tive um pouco de dificuldade com relação à agenda, principalmente do Domingos, porque ele estava em plena gravação de novela, quando era para a gente começar a iniciar as filmagens. Então eu tive que esperar também, negociar com ele essa coisa de agenda.
ele não tinha muitos dias para estar aqui com a gente filmando, mas ele se apaixonou pelo projeto, foi super solícito e contribuiu pra caramba com o projeto, né? E quando veio a proposta do filme, achei muito interessante, porque a história em si, na verdade, ela é muito cinematográfica. E acho que a fidelidade com que é feita essa leitura do filme também nos agrada muito. Acho que é muito fiel, ele procura ser muito fiel à história, da maneira que a gente foi também, porque eu acho que a obra ela é tão emblemática, tão perfeita, assim, um grande feito. Eu acho que a gente atingiu um objetivo bastante interessante, né? Chegar na essencialidade da obra. Eu falei, eu trabalho com teatro, com circo, nós somos muito careteiros, né? Eu tenho essa característica também pessoal de ser... E eu, pelo pouco que eu sei, que para trabalhar com cinema teria que ser um pouco menos, né? Que a câmera é muito fechada em você. Então eu tento mexer um pouco menos o rosto e tudo mais. Não, mas o Fernando Sampaio é considerado por muitos como o melhor palhaço do Brasil hoje em dia. Aí, para mim, certeza, eu não tenho dúvidas disso. A gente morria de rir em várias cenas com o Fernando. Eu pegava o set, assim, a minha equipe se matando de rir com algumas caretas do Fernando e tal, então... Estou tentando fazer muito mais intuitivo mesmo do que pensado, assim, entendeu? Mas como o trabalho que eu trabalho no filme, trabalhamos com os palhaços, né? Trabalho basicamente a dupla, eu e o Domingos, com quem eu trabalho há 20 anos. Isso também me ajuda bastante, me deixa mais à vontade, né? Faltava mais um palhaço na história, que era o Palhaço Aloprado. E não tive dúvida em chamar o William Amaral, que também é um cara que eu conheço há muito tempo, que para mim é o Jim Carrey brasileiro, que é um cara que é uma história em quadrinhos ambulante. O filme é bem legal, é interessante, tem suspense, tem ação, emoção e muito humor e muita palhaçada, né? E outra, né? Os atores são muito bons, acho que vale a pena, viu? A gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado. Meu personagem seria o chefe dessa turma, que por algum motivo não gosta dos palhaços mudos. É uma trupe de engravatados que representaria talvez, sei lá, o poder. Eu gosto muito desse personagem porque é todo personagem que representa um pouco o poder ou a classe dominante, no meu modo de ver, é extremamente engraçado. Ele sempre dá muito material para o humor, né? Ele tem um time cômico muito bom. O Fábio foi do Cirque du Soleil há muitos anos. Ele concebeu o personagem do Dr. Roberts no Love dos Beatles, lá em Las Vegas. Ele foi para lá, desenvolveu o personagem. E aqui ele fez o Kidan também, quando o Soleil estava por aqui. Então é um cara que no universo de palhaço já agregava demais. Já tinha trabalhado comigo no filme anterior também. Tem uma interação muito boa com os atores que estão fazendo os personagens da organização, né? Não foi uma figuração simplesmente feita a esmo. E nessa cena eles imediatamente pegaram um movimento, na hora que passa o serrote, eles vão para trás assim, tentando se desviar do serrote, que é uma coisa que eles, por serem atores de experiência, captaram muito bem. Eu ria muito, ficou uma cena muito engraçada. Eu acho que a Sala do Chefão é o meu carro-chefe, né? A gente passou uma semana montando essa sala, colocando papel de parede, definindo cor, textura. Foi um trabalho bem complexo. Eu vim com muitos objetos de São Paulo. Eu acho que o dressing num filme como esse é complexo, mas uma delícia de fazer, assim. Então, eu vim trocando referência com o Juliano, venho trocando ao longo desse tempo, discutindo ideias. E a partir desse conceito formado, a gente produziu alguns objetos, alugamos outros e chegamos nesse resultado. É bacana ele as cores estarem que você quer já no set, o filme está vivo ali. E isso foi um grande desafio para ela, tenho certeza. Ela transformou uma sala que não tinha nada, numa sala maravilhosa, que ficou a cara do chefe mesmo. Um trabalho primoroso, assim, eu achei maravilhoso. A maquiagem, brifei o Curlan de algumas coisas de maquiagem, mas os palhaços, eles têm uma coisa do personagem e eles não gostam de fugir muito disso. Eles têm a cara deles, né? Que é a máscara que eles inventam para o personagem, eles não gostam de fugir muito disso. Então eu conversando com os atores, a partir do que eles têm de maquiagem já, que eles trabalham os palhaços deles, eu passei para o Curlan e a gente meio que adaptou para cinema. A gente desenvolveu isso pro cinema, meio que adaptamos. O Curlan fez um trabalho belíssimo, o Curlan é um tremendo maquiador, adoro, eu sou muito fã do trabalho dele.
respeitou pra caramba, joga super na equipe e tal, foi bem bacana. Figurino, era um figurino muito difícil, a gente teve uma cena que a gente trabalhou com vários figurantes, tinham cerca de 30, acho, figurantes, todos de terno, de smoke, era uma cena bem complexa, o Henry trouxe todos esses figurinos para mim, o Henry tem um acervo bem bacana, tem uma visão bem bacana sobre a concepção de figurino. Os palhaços, ele fez um trabalho belíssimo, eu briefei ele bem minuciosamente o que eu queria, tecido, como a gente não tem cor, então as roupas são monocromáticas, tem muita textura as coisas de figurino. O Henry trouxe isso para mim, ele fez vários elementos com textura e com geometria, tal. Ficou bem bacana, ficou muito bonito o trabalho. Eu fiquei bem feliz com a parte de figurino, a parte de maquiagem, acho que agregou demais, junto com a arte, né? Então o filme está muito bonito nessa parte de visual. Sim, a minha referência inicial foi o Sin City, que a gente começou a explorar o look do Sin City. Não ia chegar perto, não vai chegar perto do look do Sin City, porque a técnica é totalmente diferente, mas a ideia, uma coisa bem contrastada, quase quadrinho, é que a gente pegou. Só que a gente falou assim, só que no Sin City eles fizeram tudo em croma, né? E fizeram muita pós-produção. Falou assim, pô, será que a gente consegue chegar na mesma coisa fazendo sem croma, fazendo só com marcação de luz mesmo? O projeto foi esse. Pelo menos a parte de fotografia, o projeto foi esse. O Marcelo tem essa característica, ele pesquisa, ele vai atrás, o quadrinho é muito contrastado, muito preto, muito branco. Então nós vamos trabalhar isso também de contraste, umas luzes indiretas. Ele posiciona os refletores de uma maneira meio indireta, meio surreal, uma coisa meio expressionista. Não é uma fotografia convencional. E a gente desenvolveu, acho que uma simbiose, uma energia, sei lá, um sincronismo bastante legal. Acho que ele sabe como eu penso, eu sei como ele pensa, a gente tem uma afinidade criativa legal. Claro que às vezes também tem divergência, mas no geral acho que a gente fala a mesma linguagem e acho que por isso que a gente vem fazendo coisa junto, senão eu já teria trocado. Que a gente está conseguindo chegar num ponto ali de equilíbrio entre instrumentação e o que a história pede. São piadas físicas e não verbais. O som entra de uma forma muito gostosa também, porque às vezes ou na música ou nos efeitos que a gente coloca, a gente consegue dar um calço ali, dar uma forma ali para piada. Então um determinado som que você coloca ou não coloca, o silêncio também e tal, você traz aquela piada de uma forma em que não precisa ser contada verbalmente. É muito rico o universo do quadrinho e tem algumas soluções no quadrinho que eram impossíveis de fazer, e isso também acho que enriquece o processo. O filme trabalha com várias linguagens. A abertura do filme é animação, eu tenho uma cena no meio do filme que tem computação gráfica, mas na medida também não é para passar, porque eu gosto da coisa orgânica. Teve bastante cena que foi legal de trabalhar, teve umas cenas de montagem puramente corte de edição, que eles estão, por exemplo, numa correria entre salas, que entra e sai de sala, isso foi bem legal montar. Então você tinha que bater, um tá entrando por uma porta, outro tá entrando por outra, né? Foi feito tudo separados, na hora de juntar isso tudo ficou um resultado bem bacana. Você tem uma sequência de animação 2D, que é uma sequência extremamente trabalhosa, que você tem a alma do palhacinho, que quando o palhaço quase que morre ali, a alma sai e depois volta. Essa é uma sequência que é animação quadro a quadro, é super trabalhosa, que foi feita aqui pra gente, isso todo mundo vê. Por outro lado, tem certas coisas, como um plano em que o palhaço coloca a cabeça para fora do prédio e toda esse plano dele olhando para baixo foi tudo isso construído com projeção de imagem na finalização. Essa cena não existia, então tudo isso foi construído. É uma coisa que ninguém vai saber jamais, mas que é uma coisa que deu prazer da gente fazer, mas também deu muito trabalho para a gente realizar. E esse filme foi maravilhoso porque todo mundo entrou nesse navio e fomos todos para o mesmo lado. Isso foi muito bonito de ver, a dedicação da equipe. Muita gente profissional da área estava lá, são profissionais, poderiam ter uma visão só profissional da coisa. Mas não, pegaram um carinho pelo projeto, vivenciaram também o palhaço, se apaixonaram pela história, pelos personagens.
pelo sistema de trabalho. Então isso foi bonito, porque foi um set muito puxado, um set de 14, 16 horas, sei lá, às vezes, em alguns momentos, né? Então estou muito feliz também com a equipe, tal, com a dedicação de cada um. Cada um teve um cuidado muito próprio com o filme e tal. E também comigo, todo mundo teve um carinho comigo, também um cuidado que me ajudou também, me ajudou a ter firmeza e a dirigir esse barco.